Luísa Alice de Paiva, filha de Henrique Soares de Paiva e Luísa Francisca de Paiva, casou-se com Eloy Batista da Trindade, em Milhã. Ele, filho de José Batista Xavier da Trindade e Maria Rita de Oliveira Câmara. Residiam em Epitácio Pessoa, Angicos, hoje cidade de Pedro Avelino. Encontramos seus filhos: Maria Batista Rufino, Francisca Batista filha, Inês Batista da Trindade, Geralda Batista da Trindade, Rui Batista da Trindade. Maria Batista da Trindade casou-se com Alcino Rufino. Encontramos seu filho Manuel Douglas Rufino, e o batismo de Maria, que nasceu em 49, Manuel nasceu em 47, todos em Pedro Avelino. Maria faleceu também ainda em 49, com 4 meses de idade. Também encontramos descendente de seu filho Carlos Alberto Rufino. Encontramos Rafael Silva Rufino, filho de Manuel Douglas Rufino e Zenaide Maria da Silva. Maria Silva, não tem dado não. Ela é filha de Antônio Tomás da Silva e Maria do Carmo da Silva. Carlos Alberto Rufino casou com Maria Vera Lúcia Rufino, filho de Manuel Leonel Moura e Firma Rocha de Farias. Encontramos seus filhos: Francisco Aldrin Armstrong Rufino, Liécio Kleber Rufino e Simone Carla Rufino. Simone Carla Rufino faleceu em 73, 4 meses em Pedro Avelino. Aldrin Armstrong Rufino casou-se com Ieda Maria do Nascimento Felipe, ela divorciada, filha de João Felipe Neto e Abilene Silva do Nascimento Felipe. Encontramos sua filha Vitória Maria Felipe Rufino. Liênio Kleber Rufino casou-se com Regina Célia da Silva Rufino. Encontramos seus filhos Lizarbe Alcino Rufino, Lucas Rian Rufino, nascido em Macaíba. Também encontramos Carlos Alberto Rufino Júnior e Carla Isabela Monteiro Rufino, filho de Carlos Alberto Rufino e Jacira Mendes Monteiro. Jacira, filha de José Ernesto Monteiro e Irene Mendes Monteiro. Inês Batista da Trindade, filha de Luiz Alice da Trindade e Eloy Batista da Trindade, casou-se com Francisco de Paula de Souza. Encontramos seus filhos: Francisco Geraldo de Souza, que nasceu na fazenda Estrela do Norte, em Macau, o mesmo caso de Paula Francinete de Souza, Paulo Adalberto de Souza e José Neto de Souza. E ainda, nascido em Estrela do Norte, tem Maria de Fátima de Souza. Aí tem Maria, que nasceu em 57 em Pedro Avelino, Maria José de Souza, que nasceu em Lages, Maria Iris de Souza, que nasceu em Pedro Avelino em 60, João Maria de Souza, que nasceu em 61, na fazenda Barra Mansa, em Pedro Avelino. Aí os demais seguintes nasceram em Barra Mansa, Pedro Avelino: Edna Maria de Souza, Maria das Dores de Souza, Maria Francisca de Souza e Pedro José de Souza. Maria faleceu em 59, 2 meses em Pedro Avelino. Os demais encontramos descendentes de Francisco Geraldo, Paula Francinete, Paulo Adalberto e Maria de Fátima Souza. Francisco Geraldo de Souza, filho de Inês Batista e Francisco Paulo de Souza, casou com Maximina Mônica Rodrigues da Costa. Encontramos seu filho João Batista de Souza, que nasceu em 89 em Pedro Avelino. Paula Francinete de Souza, filha de Inês Barbosa e Francisco Paula Souza, casou-se com Agenor Vitorino de Andrade. Encontramos seus filhos Maria Natelânia, nasceu em 72 em Pedro Avelino. Na verdade, todos nasceram em Pedro Avelino, só que alguns na cidade e outros na fazenda. Maria José de Andrade, nasceu no sítio Santa Cruz, em Pedro Avelino. João Inácio de Andrade, na fazenda São João, em Pedro Avelino. Maria Gorete de Andrade, na fazenda São João.
Paulo César de Andrade, em Pedro Avelino. Ageana Carina de Andrade, em Pedro Avelino. E José Charleman de Andrade. Encontramos descendentes apenas de Natelânia e Ageana. Aí aparecem esses vagos aí que a gente não encontra informação, a gente fica nessa, né? Maria Natelânia de Andrade Silva casou-se com Jairo Ferreira da Silva em São Gonçalo da Amarante. Encontramos seus filhos Jéssica Maria de Andrade Silva e Giovana Maria de Andrade. A Jeana Carina de Andrade teve união estável com Marcos Paula da Silva, filho de Paulo Leobino e Antônia Maria Dalvanete da Silva. Encontramos seus filhos Paula Carine Andrade da Silva, Marcos Paulo da Silva Júnior, a primeira nascida em Natal e o segundo em São Gonçalo da Amarante. Paulo Adalberto de Souza, filho de Inês Batista de Souza e Francisco Paulo de Souza, casou-se com Neuza Silva dos Santos. Encontramos seus filhos José Silva Santos de Souza, nasceu em Guamoré, e André dos Santos Souza, nasceu em Macau. Maria de Fátima de Souza Fernandes, filha de Inês Batista de Souza e Francisco de Paula de Souza, casou-se com José Fernandes, também em Pedro Avelino. Residia no Conjunto Amarante, em São Gonçalo, em determinado período, né? Encontramos seus filhos Francisco Hildebrando Fernandes, Maria de Fátima Fernandes, nascida em Pedro Avelino, Francisca das Chagas Fernandes, e foi batizada no Amarante, em São Gonçalo da Amarante, né? Certamente quando eles já moravam em São Gonçalo da Amarante, na década de 1980. Geralda Batista da Trindade, filha de Luísa Alice da Trindade e Eloy Batista da Trindade, faleceu em 1957 com 27 anos, em Pedro Avelino. Era casada no religioso. Informações prestadas no óbito por Luísa Alice Inácio. Não encontramos descendentes seus. Francisca Batista, filha de Luísa Alice da Trindade e Eloy Batista da Trindade, faleceu em 1950 com 20 anos, em Pedro Avelino. Era casada com Francisco Avelino da Costa. E na época estava Francisca Batista da Costa. Não encontramos descendentes seus. Rui Batista da Trindade faleceu em 1952 com 20 anos, na cidade de Pedro Avelino. Nessa data, sua mãe também já era falecida. No óbito é informado que nasceu em 1932. Era casado no religioso com Maria Firmino da Silva. Não encontramos descendentes seus. Continuaremos no próximo vídeo.